Ô, meu amigo! Que Tudo bom. certo, né? Que bom, que bom. As filhas ajudaram? Se não fossem minhas filhas, eu. Isso aqui para mim é um mundo muito estranho ainda, né? Entendo, entendo, entendo. Olha, primeiro, antes de qualquer coisa, enfim, né? Antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer. Muito obrigado, porque eu fico feliz da sua primeira live, assim como o É. Chico Alencar, é a sua primeira live comigo aqui no nosso quadro que se chama Siri na Live. Então, muito obrigado, meu amigo. Aliás, eu adorei esse nome. Eu Adorou, adorei. Siri na live. Muito obrigado, É Siri. isso. Realmente é a primeira vez que eu faço isso. Você até desculpa se eu me atrapalhar aqui. Eu não estou Uhum. muito acostumado com essa coisa. Sala de aula já é uma coisa que eu curto numa boa e amo. Agora, essa coisa de estar distante, ao mesmo tempo próximo, né? Por essas ondas hertzianas aí, Sim. isso para mim é um negócio meio misterioso, mas bacana. Eu estou muito feliz que seja com você a primeira live, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Porque assim, né? É real, mas não é real. É real, porém virtual. É uma coisa meio doida, né? Como o nosso mundo, né? Como o Verdade. mundo que a gente está vivendo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre a maravilha da humanidade, a maravilha do mundo, porém a loucura do mundo ao mesmo tempo, né? Vamos ver como é que vai ser a nossa conversa aqui. Antes de começar a fazer as perguntas, eu só quero aqui para quem é novo, quem, enfim, né? Quem está chegando aqui a primeira vez, só para explicar o que é isso. Esse aqui é um quadro que nós estamos fazendo já a quarta semana. Figuras muito importantes já passaram por aqui. Enfim, todos que passaram aqui foram muito importantíssimos para a gente e trouxeram aqui um debate bem legal. E aí é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre segurança pública e esse é o nosso quadro Siri na live, como o Ives gostou muito aí. Enfim, e aí nossa intenção é, nesse momento de pandemia, trazer assuntos que não necessariamente só seja coronavírus, sabe? Porque assim, já está muito em todo lugar, a gente fica recebendo essas informações. E aí, nesse momento de mudança de mundo, que nós estamos vivendo uma mudança radical, também vai ser falado aqui um pouquinho. Esse nosso Siri na live é um pouco sobre isso, né? A gente fala aqui sobre, já falamos de religião, do evangelho, enfim, de tudo. Já falamos aqui do próprio coronavírus, psicologia, tem de tudo aqui. E toda segunda, quarta e sexta, 9h20 da noite, estaremos aqui com um assunto diferente. E agora, eu quero agradecer muito, Ibis, pelo seu tempo aí, né? Porque um tempo é muito valioso nesse momento, mas por investir o seu tempo para nos ensinar aqui, falar um pouco de segurança pública e de polícia militar, enfim, né? Ibis Pereira, ex-comandante da Polícia Militar, coronel reformado, enfim. Esse é o Siri falando um pouco do Ibis. Ibis, se apresenta aí para o pessoal também. Siri, eu tenho 56 anos de idade, né? Nasci no Rio de Janeiro, espero morrer aqui no Rio de Janeiro, eu amo essa cidade. Uhum. Entrei para a Polícia Militar aos 20 anos, né? Vinha de uma trajetória de igreja, uma trajetória de movimento jovem, ligada à teologia da libertação, que é uma visão do cristianismo e de prática de vida religiosa que permanece comigo até os dias de hoje. Então, se alguma coisa marcou a minha trajetória no mundo e o meu jeito de pensar o mundo, é esse Deus carpinteiro, né? Esse Jesus de Nazaré, que é o meu grande modelo e grande ídolo, né? Até hoje, os evangelhos constituem para mim um filtro através do qual eu leio o mundo. Quando eu tenho alguma ideia, ou penso em alguma prática política, ou quero construir alguma coisa, eu filtro isso tudo de acordo com as páginas do Evangelho. Se está de acordo com aquilo ali, eu sigo. Se não está, eu deixo um pouquinho de lado até amadurecer melhores ideias. Então, esse encontro foi absolutamente decisivo para mim. E quando eu entrei na polícia, eu já era esse jovem vindo de militância católica e sempre procurei fazer da minha trajetória na polícia, de alguma maneira, um testemunho que não envergonhasse o Deus carpinteiro no qual eu acredito. E é assim que eu procuro conduzir minha vida até os dias de hoje. Passei 33 anos na polícia, fiz uma carreira bacana. Se eu tivesse começado a minha vida, eu seria policial de novo. Muitas vezes as pessoas me interpretam mal
porque às vezes eu faço algumas críticas, mas eu faço críticas amorosas. Eu critico uma instituição que eu amo porque eu quero que ela seja uma instituição melhor. Eu quero que ela seja uma instituição que promova a paz entre os homens, que possa contribuir com os valores desse Estado democrático brasileiro que a gente pensou em construir a partir de 88. Então são sempre críticas para o bem, eu nunca faço críticas, mas às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Mas enfim, mas eu não estou aqui para ensinar nada não, eu estudo muito isso, eu estudo muito violência, sabe? A violência é um fenômeno que atrai muito a minha reflexão. Entender a violência como prática humana é uma coisa que me fascina demais. Então eu, na verdade, estou aprendendo também. Isso aqui é uma conversa, não é aula. Não, lógico, lógico, mas assim, é fenomenal, assim, porque só a sua apresentação já colocou aonde você está, quem você é, como é que a sua construção foi e o seu olhar para o mundo. Isso já diz muito, até de muitos que estão aqui, que assim, pode ter alguma coisa, uma referência que não é cabida, que não é real, só desse seu olhar já mostra quem realmente é você e por que de muitas das vezes as críticas, né? Mas enfim, eu não sabia disso tudo, assim. Só essa apresentação para mim já... Que bom, graças a Deus. Meu amigo, vamos lá. Eu, de vez em quando, vou olhar para cá, porque aqui está o computador e são as perguntas que nós fizemos a partir das histórias que nós colocamos no Instagram para as pessoas fazerem a pergunta para você. Então, temos aqui 10 perguntas, vamos ver se em uma hora a gente consegue... Enfim, mas se não der, o que der aqui é importante. Tem uma pergunta padrão, que é o seguinte. É o seu começo, que é aquele... A gente tenta perguntar aqui, aquela chavezinha que, como você colocou, né? Uma militância ali, uma construção católica. E como é que foi essa entrada para a polícia militar? Como é que você viu a segurança pública a partir da sua construção como jovem? E você já colocou aí, seria de novo. Qual foi o momento que você falou assim, ó, é isso que eu quero. Eu quero ser um policial. Foi um encontro com uma figura que foi assim determinante na minha vida dentro da polícia. Um homem fantástico que comandou a polícia 2 vezes, os 2 governos de Brizola. Carlos Magno Nazaré Cerqueira, primeiro oficial negro a comandar a polícia militar. Como eu te disse, eu venho de uma caminhada católica, né, ligada a uma prática de compromisso com o reino de Deus. Tá? Uma prática que compreende que o reino de Deus começa aqui. E que cada pessoa que segue o Deus carpinteiro tem uma obrigação na construção desse reino. De tornar esse mundo um local de convivência harmoniosa entre os filhos de Deus. Então, essa é uma visão indissociável do respeito absoluto ao homem, como imagem e semelhança de Deus. E, portanto, um respeito incondicional à dignidade da pessoa humana. Estou falando de direitos humanos. Isso em 1982, quando eu fiz prova para a instituição, eu entrei no concurso de 82 para começar a cursar em 83. Isso ainda era uma novidade, né? O discurso dos direitos humanos naquele momento ainda estava muito associado à luta contra a ditadura. Né? Quem traz esse discurso dos direitos humanos para o campo da segurança pública é Leonel de Moura Brizola. Ele traz isso numa espécie de reinvenção do trabalhismo, né? Ele traz isso. Esse é um compromisso que já vem lá da Carta de Lisboa, de 78, e com a Lei de Anistia de 79 e a volta de Brizola, ele traz esse discurso, e como governador ele inaugura esse discurso no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele foi o primeiro governador a associar direitos humanos ao campo da segurança pública. E na minha aula inaugural, eu entrei na polícia no dia 1º de março de 83. A aula inaugural foi com o próprio comandante-geral, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. E a aula inaugural do coronel Cerqueira foi exatamente isso. Foi uma espécie de visão de futuro do que deveria ser a instituição, no sentido desse compromisso que a polícia deveria ter com a redemocratização, com a constituição de uma sociedade, com a construção de uma sociedade diferente e com a defesa e promoção da dignidade da pessoa humana. Então, quando eu vi aquilo,
eu percebi uma continuidade com todas as minhas crenças, com todos os valores que eu já trazia da minha fé religiosa. Eu entrei na polícia porque eu precisava arrumar um emprego. Eu sou órfão de pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano e 8 meses, minha mãe era pensionista do INSS. Então eu fazia física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu comecei a me tornar um peso para minha família, né? A entrada na polícia significava uma certa independência, eu começaria a ter meu soldo, eu poderia ajudar a minha família, ajudar a minha mãe, eu deixaria de ser um peso para poder contribuir efetivamente com a minha casa, né? Já que eu era o filho mais velho, órfão de pai. Mas o fato é que eu entrei na polícia meio em busca de um emprego e acabei me fascinando por ela, porque eu entrei num momento de transformação. Você imagina o que é você ter 20 anos em 1983, tá? Eu estava completando, eu tinha 19. Eu faço aniversário em agosto, entrei na polícia em março de 83. Ainda tinha 19 anos. Entrei no ano que eu completava 20 anos. Então você está começando uma carreira nova num país que está nascendo, do que a gente está tentando construir. Um Estado que a gente está tentando reinventar, né? Já que a gente estava na redemocratização, a gente ainda não tinha a Constituição de 1988, mas as instituições todas já estavam meio que vivendo aquele ambiente de renovação, né? Então foi absolutamente fascinante para mim. E eu me vi, de repente, dentro de um projeto de redemocratização e de reconfiguração de uma instituição que é essencial para a democracia, né? Que é essencial para a vida em sociedade, que é a polícia, né? Então eu me apaixonei pela instituição e pelo que essa instituição pode fazer de bem para as pessoas, né? De compromisso com a democracia. Nem sempre isso acontece, mas pelo que ela tem de potencial no sentido de ser uma força realmente que possa contribuir para que a gente viva de uma maneira respeitosa e harmoniosa, né? Foi por essa visão de polícia que eu me apaixonei e sou apaixonado até hoje. Então, a paixão veio no estar dentro da polícia. Teve uma questão ali de toda uma estrutura, enfim, né? Que assim como a sua vida tem de vários jovens hoje, né? Enfim, né? Não tem o pai, e aí tem que tomar uma decisão para não ser um peso para a família, e N coisas acontecem, sua decisão foi ter um soldo ali, de alguma forma, e ter essa independência financeira, e nesse momento, enfim, né, ali naquele momento de transformação do país também, você entrou, e aí, enfim, assim, E a minha importante... opção, Siri, só para deixar mais claro Lógico. o meu argumento, foi pensada, foi quase que geográfica, vamos dizer assim. A Uhum. academia era mais perto, a academia de polícia ficava em Sulacap, eu morava em Anchieta. Pertinho. Então, pertinho. A AMAN ficava nas Agulhas Negras, em Resende, a AFA ficava em São Paulo, a Escola Naval no centro do Rio de Janeiro, a Academia do Bombeiro na época ficava em Jurujuba, Niterói, a Academia da Polícia Militar ficava muito perto da minha casa. Então era um Entendo. jeito também de eu estar ali na academia, estar perto da minha casa, eu pegava um ônibus, estava em casa. Então eu somei isso tudo e optei, não, a polícia militar é o meu caminho. Só que quando eu entrei, eu não sabia, não tinha nenhum parente policial, não tinha a menor ideia do que era PM, como muitos jovens também que entram na polícia não têm, entram por causa do emprego, Uhum. mas eu me envolvi afetivamente, gostei da instituição. Que bom, E que bom. gosto até hoje, até hoje. Sim, lógico. E deixa eu perguntar, você falou aqui quando foi falando Agulhas Negras, Amã e tal, e tal, e tal. Então, existia uma paixão ali pela questão militar. É porque, para um jovem, as forças militares, sejam elas estaduais ou sejam elas federais, elas constituem grandes trampolins de ascensão social. Elas são forças que pegam um jovem pobre, negro, morador de periferia, e esse jovem, elas têm uma oportunidade para essas pessoas. As polícias militares, as polícias militares tinham negros no final dos anos 20. A nossa academia, ela é criada nos anos 20, na Academia de Oficiais. As primeiras turmas da Academia de Polícia no Rio de Janeiro tinham oficiais negros, jovens estudando para serem oficiais de polícia negros no início do século XX. Quantas instituições no país, quantas instituições de Estado têm isso? A gente foi ter um ministro negro no Supremo Tribunal Federal há muito pouco tempo. Então, as instituições militares, elas têm um pouco essa característica, né? Então, elas servem como modo de você ascender
socialmente, né, de você ter uma profissão. Então, assim, a minha escolha foi uma escolha muito pragmática. Sim. Agora, quando eu cheguei lá e encontrei um discurso que tinha muito que ver com o que já vinha da minha militância de fé religiosa, num período de transformação, no momento em que o Estado estava se reencontrando. 82 é o ano da primeira eleição dos governadores, primeira eleição direta para os governos estaduais, depois da ditadura, né? Então, bom, a gente ainda estava na ditadura, mas é o primeiro ano, né? Então, assim, foi um momento mágico. Ter 20 anos em 1983 foi realmente uma coisa legal. Deixa eu perguntar aqui, mas assim, você falou da tua história, coisa linda, e eu vai fazer diretamente referência à segunda pergunta aqui, vou tentar dar uma introduzida. Porque, por exemplo, você contou ali como é que foi sua história naquele momento de ingresso na Polícia Militar, enfim, depois da sua construção, a gente vai começar a falar mais sobre ela agora. Quero falar um pouquinho sobre essa polícia que você tem paixão e briga por ela para ser cada vez melhor. Por exemplo, eu tive uma realidade que durante alguns anos da minha vida, eu fiquei dentro da casa de... Enfim, meu ex-sogro era policial militar. E eu vi diversas cenas ali, o seguinte, é um cara bom, íntegro, assim, não tem nada que reclamar do cara, sacou? E aí, eu vi diversas vezes ele ligando dentro de favela, pedindo para falar, querendo falar com a esposa, enfim, com seus filhos, porque tinha medo de morrer ali. E aí eu fico pensando assim, aí isso é uma questão mais micro dentro da casa. De uma casa ali que eu vivi a partir do olhar de um policial militar. E aí, por exemplo, num olhar mais macro, tem essa briga toda entre o setor mais progressista ou o setor mais radical, que eu já fui, por exemplo, em diversas manifestações. Eu me incomodo sempre com aquilo de eu quero o fim da polícia militar. Eu quero colocar aqui visões de... Aí acontece de a polícia militar tem uma relação entre preto e de favela, onde a polícia militar mais age, que é uma realidade também. Eu quero saber o seguinte, que aí é um pouco também do seu estudo e de que polícia é essa você fala. Que psicologia é essa que ronda por aí dentro do olhar de um militar, de uma família de um militar que é um homem bom, que mesmo, assim, parece que todo militar é um fascista? É uma pergunta. Eu convivi com uma família, literalmente, durante alguns anos, eu vi quão amoroso é aquele cara. Eu tenho diversos amigos que se formaram, que fizeram o segundo grau comigo, são hoje oficiais do policial militar. Aqui na Zona Oeste, você sabe, né? O que mais tem é militar. E são amigos meus próximos, eu estou em casa, assim, são amigos. E falam muito, como é que você é de esquerda e é do PSOL e só tem maconheiro e, meu Deus do céu, tem essas coisas. Eu quero perguntar o seguinte, assim, falei isso tudo, não sei se deu para compreender, mas a pergunta se estabelece no... Que segurança pública e que polícia militar é essa que você defende para realmente ser uma segurança pública mais harmônica, humana? Olha, é uma política de segurança, porque assim, uma coisa é a atividade policial, outra coisa é a instituição policial. Sim, e aí, seus integrantes, né? A instituição policial e seus integrantes, e de alguma forma a própria atividade policial, elas sofrem influências das políticas criminais. Quer dizer, a política criminal é a resposta que a gente dá para o crime. A instituição polícia é um elemento dessa grande resposta, dessa macro-resposta que é definida pela política. Infelizmente, no nosso país, a gente tem utilizado a instituição policial quase que sistematicamente como única resposta para o fenômeno do crime. Então, sobre os ombros dos policiais, sobre as nossas instituições policiais, e notadamente sobre as polícias estaduais, tem desabado quase que em sua totalidade a responsabilidade por dar uma resposta à sociedade do fenômeno do crime. A gente tem aberto mão de enfrentar o crime do ponto de vista de uma política pública que articule ações no nível federal, estadual e municipal, ações das quais as polícias façam parte, como uma parcela da solução. A gente tem aberto mão disso para depositar todas as respostas do fenômeno criminal sobre as polícias. Este tem sido um dos grandes equívocos e fonte, não apenas do insucesso que a gente tem colecionado nos últimos anos, que explode nesses indicadores criminais horríveis, como também no adoecimento psíquico e moral dos nossos servidores policiais.
Eu te dou um exemplo simples. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de distribuir atribuições entre os 3 níveis das pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estado e município. A gente divide atribuições e não amarra isso em canto nenhum. Na hora de enfrentar ou de dar uma resposta para o crime, a ausência de uma política articulada cria toda a diferença. Por exemplo, no Brasil, quem tem atribuição constitucional de enfrentar tráfico de drogas e tráfico de armas não são as polícias estaduais. É a Polícia Federal, é o governo federal. Política de armas e política de drogas são definidos pelo governo federal. E o que é que o governo federal tem de política pública para isso? Este governo que aí está revogou 3 portarias agora do Ministério do Exército extraordinárias. O Exército Brasileiro lançou em março agora 3 portarias sensacionais que iriam contribuir imensamente para a gente controlar de uma maneira mais efetiva as munições que circulam no território nacional, armas e munições que circulam no território nacional. Não há brasileiro decente, razoável, que não compreenda a relação entre controle de armas e munições e a necessidade da gente enfrentar o crime de uma maneira mais racional. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem uma única arma, uma única fábrica de armas. No entanto, as armas chegam aqui aos borbotões. Chegam pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma das grandes apreensões que a gente fez foi lá, diga-se de passagem. Né? Não tem controle sobre as armas, ou não tem um controle mais direto e incisivo e enérgico sobre as armas e munições que circulam no território nacional. Aí o Exército faz 3 portarias sensacionais para melhorar esse controle e o governo que aí está revoga essas portarias. Então, o governo federal não faz a sua parte no sentido de definir uma política decente de controle de armas e munições e uma política de drogas decente para esse país. O resultado disso recai sobre as polícias estaduais, sobre a polícia militar e sobre a polícia civil, que ficam com esse ônus. Sem ter mecanismos bem elaborados, bem evidentes, porque elas são estaduais. E essas políticas são definidas no plano federal. Então, na realidade, a gente sofre nos estados muito mais da ausência e do desencontro das políticas públicas, na maioria dos casos inexistentes, e esse peso recai sobre as polícias. E qual é a resposta que os governos... a resposta covarde, porque quem sofre com isso são os policiais da ponta. É a guerra. É pegar a polícia, abrir mão da política, abrir mão de uma política decente de drogas, abrir mão de uma política decente, eficiente de controle de armas e munições, e pega... Aí o resultado é esse. Os estados são infestados, o Rio de Janeiro é infestado por armas. Aí o resultado... o que esses senhores da guerra fazem? Pegam as forças policiais e jogam para dentro da periferia, jogam para dentro da favela, para retirar de lá as armas que jamais poderiam ter entrado se a gente tivesse política pública de controle de armas e munições. Então, a resposta é a guerra. A gente, ao invés de fazer uma política decente para drogas é um problema, né? A maioria da população brasileira acha que é. Então, como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta isso com política pública. Aí o Brasil, o que o Brasil faz? Qual é a grande aposta do Brasil para resolver o problema das drogas? É a guerra às drogas. Né? É pegar as polícias e empurrar as polícias para as periferias e para os locais de venda de droga. E quem sofre com isso é quem está na ponta, porque a guerra adoece. Onde tem guerra, tem militarização da segurança pública. E onde tem guerra, tem medo da morte, tem confronto, tem adoecimento psíquico e moral. O medo da morte, ele embrutece as pessoas. Inclusive como reação para a sobrevivência, para que as pessoas consigam continuar mantendo a sua sanidade. As nossas polícias hoje, elas estão adoecidas, Siri, da falta de política pública. Não é à toa que os indicadores de suicídio das polícias militares são alarmantes. Sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é ocasionado pela falta de política pública, ou por políticas públicas desarrazoadas, né, que tem vitimizado não apenas a gente, sociedade, mas quem está na ponta, enfrentando essas loucuras, né? O crime. Ibis, eu notei 3 coisas aqui. Uma, a sua indignação pela falta de articulação. E aí, sendo muito modesto, porque me parece que isso é muito bem planejado,
a falta de articulação entre os poderes, e sabendo que isso tudo vem da instância federal para dizer que políticas é essa que nós vamos ter, de políticas das drogas, né, e contra as armas, para entrar em território. Então, me mostra a sua indignação. O segundo ponto é a aula que você está dando aqui, porque, assim, didático e articulado, porque para quem está ouvindo aqui, é genial, assim, porque a gente não ouve isso nos jornais, a gente não ouve isso no bate-papo na rua. Isso que você está falando, que tem uma intelectualidade muito profunda, porém uma vivência muito mais do que intelectualidade, mas o seu corpo estava presente naquilo ali, vendo isso tudo. Isso, assim, é fenomenal. E a terceira coisa é a sua paixão pela polícia. Porque tudo isso que você demonstrou aqui relata a coisa diabólica que é, por exemplo, nesses meus amigos e minhas amigas que são hoje policiais militares, que muitas das vezes, vou ser muito sincero, eu não sei o que fala. Tem coisas que é papum, que eles perguntam para mim, que assim eu fico... e tem isso, né? Como, o Ciri é político, então tem que saber de tudo. E aí, segurança pública, você fica meio que ali numa situação que não é fácil de se falar, porque eu vejo com os meus amigos, com as minhas amigas, com familiares de polícia, que eu convivo, vou na casa, e eu vejo ali uma questão intelectual dentro da onde, enfim, né, no meu dia a dia, ou partidário, ou militante, ou enfim. Só que o jeito que você está colocando aqui, que além de ser uma questão intelectual, mas de vivência, mostra pra gente assim quão grave é o que nós vivemos. Porque é um projeto, isso é um projeto. Não, o não ser articulado, me parece que é um projeto para não ser assim. Sim, olha só, essa Constituição aqui, a nossa Constituição, a Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição a ter um capítulo sobre segurança pública, a primeira. Seria esse capítulo, ele foi regulamentado em 2018. Ele foi regulamentado no ano em que a Constituição completou 30 anos, em pleno governo Temer. Olha só. Quer dizer, a Constituição criou, quer dizer, na verdade ele herdou um modelo policial no Brasil, da ditadura, ela herdou muito mais do que criou. Tá bom, esse é um ponto. Mas o fato é que ela criou, ela instituiu, ela criou esse modelo, ela elencou no artigo 144 da Constituição as diversas polícias, e tinha lá um parágrafo do artigo 144 dizendo que ela deveria ser regulamentada. Para quê? Para a gente transformar todas as instituições policiais do Brasil num sistema, para que elas pudessem trabalhar juntas. Se você não fizer confluir, ou se você não criar uma arquitetura institucional que junte Polícia Civil, Polícia Militar, guardas civis, guardas municipais, né? Polícia Federal, Ministério Público, federal e estadual, eles são os donos da ação penal, né? Eles são os donos da investigação criminal. Se você não construir, não tiver uma arquitetura institucional para que todas essas instituições trabalhem juntas, você não consegue sustentar políticas públicas no médio e no longo prazo no Brasil, porque não tem estrutura através da qual você faça fluir políticas de segurança, porque elas demandam tempo, né? Orçamento, por exemplo, modernizar uma instituição como a Polícia Militar, que até hoje ainda tem problemas com informática, né? Você precisa de um projeto, você não tem orçamento, você tem que planejar aquilo, alocar recursos no tempo, tem que ter planejamento, né? Agora, você imagina em todos os estados da federação. Se você não tiver estrutura, as políticas públicas ficam sempre limitadas ao curto prazo, né? Então, aqui no Brasil, as iniciativas duram 4 anos, quando muito, 8 anos. Por quê? Porque a gente levou 30 anos para regulamentar a Constituição. E quando a gente resolveu regulamentar um artigo tão delicado, como é o artigo 144, a gente fez isso no governo Temer, que tinha uma série de problemas, né? Não precisa nem dizer, um governo com uma sua legitimidade muito questionada pela esmagadora maioria da população, e num ano de eleição, 2018 foi um ano de eleição. Dificilmente você legisla certos temas em ano de eleição. No Brasil, todo mundo sabe disso. A gente resolveu fazer isso.
O resultado foi uma legislação, a Lei 13.675, que cria o Sistema Único de Segurança, que é uma lei muito ruim, mas ela pelo menos hoje existe. É claro que ela foi abandonada, né? Ela tem sido absolutamente abandonada, mas ela existe. Hoje a gente já tem pelo menos de onde partir. Com alguns ajustes, eu tenho procurado falar muito sobre isso, com alguns ajustes, nós poderíamos construir um sistema de segurança eficiente para o Brasil. Com isso, eu não quero dizer que a nossa situação seja fácil de resolver. Ela não é. Uhum. Mas o que eu quero dizer, e eu tenho sustentado, é que nós temos todos os meios hoje, desde que a gente leve segurança pública a sério e se debruce sobre os problemas onde eles estão, de em um curto espaço de tempo, em 10, 15 anos, você reduzir esses indicadores criminais vergonhosos que a gente tem para patamares civilizados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sem mexer em muita coisa, com o que tem, sem fazer mudanças mirabolantes, mas com o que tem, com mudanças a partir do que já existe, em 10, 15 anos nós poderíamos ter indicadores civilizados, de um dígito por 100 mil habitantes, de mortes por 100 mil habitantes. A gente mede isso pelo número de homicídios, Sim. né? Com um dígito por 100 mil habitantes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sem fazer milagre, sem fazer coisas mirabolantes. Só ter força de vontade. Só ter força de vontade e uma certa vontade política. Porque para você colocar todos os atores para tocarem como uma orquestra, você precisa enfrentar as instituições. Lógico. Você tem que ter disposição política, vontade política. Porque as instituições, de um modo geral, como todas as pessoas, inclusive, né, elas têm uma tendência de reagir com uma certa resistência. A gente, inclusive a gente, né, até mesmo para nós, seres humanos, depois que a gente se acomoda em determinada situação, para a gente ser convencido a uma outra posição, a gente tem um estranhamento, a gente resiste. Você imagina fazer isso com instituições de poder, instituições de controle de força. Isso não é fácil de fazer. Lógico. Mas com a disposição política necessária e com o conhecimento adequado das próprias instituições, e esse tem sido um erro, inclusive do nosso campo progressista, é o de muitas vezes falar de segurança sem ouvir as forças policiais. Aí que estaria o desafio, né? Seria democraticamente discutir isso com as instituições policiais. Não dá para a gente fazer uma mudança na segurança pública, inclusive nas próprias instituições, de cima para baixo, como muitas vezes a gente quer fazer. A gente precisa conversar com as instituições policiais, ouvir os anseios das polícias, para a gente construir isso juntos, democraticamente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que um governo que quisesse levar a segurança pública a sério poderia fazer isso num espaço de tempo bastante curto. Meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você que foi comandante da Polícia Militar, comandante geral da Polícia Militar. A terceira pergunta é o seguinte: quando que você entendeu que era necessário se posicionar dessa forma que você está se posicionando? Isso sempre foi a sua vida, me parece, mas teve também algum gatilho aí que você começou a perceber, eu preciso ser mais enfático, eu preciso gritar? Olha, eu sempre me posicionei, eu sempre fui muito verdadeiro com relação às minhas ideias. E eu nunca tive grandes problemas na instituição, porque eu sempre me coloquei de uma maneira muito respeitosa com relação às minhas críticas. Agora, quando eu cheguei ao posto de coronel, que é o último posto da instituição, eu me senti na obrigação, porque você passa a ter uma obrigação com relação ao destino da sua instituição. Você chega no topo, é o último posto da sua instituição. Então, quando a vida te permite chegar naquele ponto, você tem uma responsabilidade sobre essa instituição. Você tem uma responsabilidade sobre o presente, sobre o futuro dessa instituição. E você tem uma responsabilidade sobre a sociedade na qual você atua. Como dirigente de uma instituição policial, você tem responsabilidade de fazer com que essa instituição caminhe no sentido que ela possa efetivamente cumprir a sua destinação constitucional. E a Constituição da República, do Estado Democrático de Direito do Brasil, de 1988, ela é muito clara com relação aos órgãos, com relação às instituições, com relação às políticas públicas. O compromisso que essas questões têm que ter, que essas instituições têm que ter, é com a dignidade da pessoa humana.
é com os valores, é com os princípios do Estado Democrático de Direito. É com essa sociedade livre, justa e solidária que está escrito na Constituição que a gente quer ser um dia. Então, quando eu cheguei no último posto, eu falei, não, agora eu preciso falar mais. Eu tenho responsabilidade. E não é porque eu estou na ativa, ou melhor, não é porque eu agora estou na inatividade, que eu deixo de ter responsabilidade com relação a essa instituição e com relação a essa sociedade a qual eu também pertenço. Lógico. Eu até hoje, tanto como cristão, né, eu acho que esse é um compromisso que vem, a gente tem que ser sal e a gente tem que ser luz, não é isso que diz o Evangelho de Mateus? É sal e luz. E a gente tem que ser sal e luz sempre, mesmo quando a gente está aposentado. E uma coisa que me machuca muito e me magoa muito é cada vez que eu vejo um policial sendo ferido, um policial sendo morto. Eu sinto como se eu fosse culpado por isso. Como se eu tivesse sido, ao longo de 33 anos, incompetente e não tivesse deixado a instituição um pouquinho mais arrumada ou um pouquinho mais humanizada para que isso não acontecesse mais. Mas eu entendo que a falta de política pública ou a política que aposta na guerra embrutece as pessoas, né? Mas eu ainda me sinto, ou quando essa polícia se envolve em ocorrências que levam à morte de pessoas inocentes, crianças baleadas dentro de escola, isso me machuca profundamente. Eu me sinto responsável por isso. E por isso eu tenho que falar, e todos os fóruns e todos os lugares em que as pessoas me convidam, para que eu possa dar a minha opinião, para que eu possa tentar contribuir com um pouco da experiência que eu tive, isso é obrigação. Eu estou obrigado a isso. Tanto pela minha fé no Deus carpinteiro, quanto pelo amor que eu tenho pela profissão, que eu abraçaria de novo se eu tivesse que começar a minha vida. Se eu fosse começar a minha vida agora, eu seria policial e no Rio de Janeiro, e nessa cidade, com todos os desafios que ela propõe pra gente, né? Lógico. Deixa eu ir para a quarta pergunta aqui, que é sobre tráfico. Aí eu vou ler especificamente. Quando que você percebeu que a lógica do combate ao tráfico no Rio de Janeiro não era acertada, se tornando crítico a ela? Essa é a primeira. É o seguinte, e qual é a solução mais viável para destabilizar o tráfico de drogas? E aí é uma pergunta aqui que eu acho que, enfim, é importante fazer para você, do jeito que você quiser colocar aí. Olha, eu sou favorável à regulação das drogas. Eu sou favorável à regulação das drogas. Mas eu reconheço que hoje a esmagadora maioria da sociedade ela não está preparada para esse debate, ou não quer debater isso. Está convencida de que a gente tem que começar, tem que continuar com o proibicionismo. A gente faz guerra às drogas desde 1971. Desde 1971. Para quem quiser conferir o que eu estou dizendo, entra aí nos acervos históricos dos vários jornais e procura um discurso do Nixon, de março de 1971. O Nixon já estava olhando para a derrocada dos Estados Unidos no Sudeste Asiático, né, lá no Vietnã. E aí ele resolveu eleger, porque a máquina de guerra imperial precisa ter sempre um inimigo, né? Para a partir daí atuar na geopolítica, né? E interferir nos governos democráticos, né? A geopolítica é sempre... precisa ter um inimigo para você movimentar a máquina de guerra. Né? Então eles elegeram... o Nixon diz nesse discurso que os Estados Unidos iam perder a guerra no Vietnã por causa das drogas. E aí, a desculpa estava dada. Não é, o nosso exército não está perdendo para o Vietcong. Está perdendo para as drogas. E a partir dali, já começou a direcionar o novo inimigo. E o mundo entrou nessa lógica. Né? A ONU abraçou isso. E o Brasil abraça isso. Olha a desgraça que aconteceu no Brasil. A gente está saindo da ditadura, estou falando de 1971. Né? A década de 70, sobretudo a segunda metade da década de 70, 75, 76, 78, 79, já é o ano da distensão, né? Da abertura lenta, segura e gradual, como dizia o falecido Geisel, o presidente Geisel. A gente, na realidade, Círio, o que eu estou querendo dizer é que a gente trocou uma guerra pela outra. A ditadura vinha e os órgãos de segurança que serviram à ditadura, que eram manipulados pela ditadura, eram órgãos de Estado, né, ditatorial brasileiro, operavam numa lógica de guerra à subversão. As polícias militares na linha de frente, né, antecedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Era isso que diziam os manuais.
Então a gente, durante muito tempo, foi formado para esse tipo de guerra. A gente sai desse período embarcando numa outra guerra. Só que o inimigo agora não é mais a subversão comunista, né? Eles voltaram agora, né? A gente vive numa sociedade que precisa sempre de um inimigo. Agora a esquerda voltou a ser inimiga, o comunismo voltou a ser inimigo novamente. No discurso desses senhores da guerra que não querem ter paz, que querem que a sociedade continue atuando nessa lógica de ódio, né? Então a gente sai de um inimigo e entra em outro inimigo. As forças policiais dos estados, sobretudo, elas continuaram operando numa ótica de guerra. Agora não mais a subversão, mas a guerra ao tráfico, a guerra ao crime. A gente já faz isso há 40 anos. 40 anos. Né? Eu acho que a gente já acumulou experiência suficiente de que não é com guerra às drogas que a gente vai resolver esse problema, é com política de drogas. É com política de drogas. Se a gente quiser efetivamente diminuir essa questão, esse problema, a gente precisa entender como é que esse problema surge. Por que existe demanda de drogas, afinal de contas? Qual é o tipo de sofrimento que as pessoas têm que experimentar para querer se desligar desta droga de mundo que a gente vive? No mundo a gente só sofre. No mundo onde a maioria de nós é só invisível, Siri. Tem alguma coisa profundamente errada no modo como a gente organiza essa sociedade que promove um sofrimento imenso para a maioria das pessoas. Quem é jovem, pobre, morador de periferia hoje, Siri, é invisível. Um jovem pobre, morador de periferia, negro, se passar de 21 anos no Brasil, tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. A idade mais perigosa para um jovem ter nesse país é 21 anos, Siri. Negro, sexo masculino, morador de favela. Se passar de 21 anos, é a causa que mais mata a nossa juventude. É homicídio, Siri. Homicídio da juventude pobre. Você sabe lá que país é esse que a gente vive? O tipo de sofrimento mental, emocional, que milhões e milhões de brasileiros experimentam num país autoritário, verticalizado, injusto como esse que a gente vive. Então, muita gente não suporta a não existência, uma existência marginal, ou a pura invisibilidade. E o jeito que tem são essas fugas, esses paraísos artificiais. Há um profundo mal-estar na sociedade contemporânea, Siri, que a gente tem tentado resolver com drogas, pelo menos desde o final do século XIX. Desde o final do século XIX. A cocaína já foi receitada como remédio. Você sabe disso. Freud já receitou a cocaína como remédio, antes da cocaína ser escolhida como inimigo público número 1. Então, a gente está nessa coisa do proibicionismo, pelo menos desde os anos 30 nos Estados Unidos, com a lei seca, né, que o pessoal resolveu enfrentar esse drama contemporâneo com fuzil, com arma, com polícia. E se acentuou a partir da década de 70 que a gente abraçou a guerra. Esse drama das drogas, Siri, é um drama humano, profundamente relacionado às dores do homem. Para nós, seres humanos, não basta 8 horas de sono, Siri. Para muita gente, a gente precisa sonhar acordado, a gente vai para um pub beber. Né? As drogas, o vinho, por exemplo, ele faz parte da história da humanidade. Noé saiu da arca e a primeira coisa que fez depois de ficar balançando no mar durante 40 dias foi plantar uma vinha. Tomar um porre e ficar ali deitado. As drogas, o vinho, por exemplo, ele faz parte da história humana. O homem conhece maconha há 4.000 anos. Esse abuso de drogas que a gente vive hoje é fruto da mercantilização, é fruto de muito dinheiro que o capitalismo transforma em mercadoria, né? Ou seja, o capitalismo agudiza o sofrimento humano e depois vende várias soluções para esse sofrimento humano. Uma das soluções para esse sofrimento humano é a droga em escala industrial e mercadológica. E não se iluda. Se a gente acabasse com o tráfico de drogas hoje, de um dia para o outro, o capitalismo ia ter um problema, ia quebrar de um dia para o outro, porque esse dinheiro amassado que a pessoa joga lá na mão do traficante, esse dinheiro depois ele... Né? Como é que o cara compra fuzil nos Estados Unidos com dólar? Né? Tem todo um mecanismo que pega esse dinheiro sujo, invisível, subterrâneo, e depois traz esse dinheiro para a luz do dia para alimentar as grandes economias mundiais. Então, por trás disso, tem muito sofrimento humano e muito interesse econômico também. E o jeito para enfrentar isso é com política pública, não empurrando a polícia para dentro da favela para matar e para morrer.
Ô, Ibis, tu sabe que isso pode ter uma conotação para muitos como teoria da conspiração, sabia? Teoria da Por- conspiração? porque assim, se você pegar. Porque assim, é muito claro, mas se você for pensar que todo o mecanismo até chegar, enfim, né, nos compradores, melhor, nos vendedores, né, de armas e nos grandes vendedores dessa máquina, dessa mercantilização das drogas, isso não, as pessoas não conseguem visualizar isso, porque isso, muitas das vezes, tem que agir no imaginário, né? Porque não é uma coisa perceptível. Porque assim, por que eu estou falando isso? As drogas, eu acabo vendo na televisão, o cara, o policial, porque estava lá com o traficante, com um fuzil, porque estava vendendo ali a maconha, a cocaína, né? E isso que você está falando, que tem um sistema em torno disso, de uma forma muito lúcida e clara, é aí que eu quero chamar da teoria da conspiração, sabe? Porque muitas vezes eu não consigo ver. E aí, sabe como é que a sociedade, Siri, assim, entende o que eu quero interesse dizer? econômico, Siri. O capitalismo, Sim, ele faz isso o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Quando é que as favelas do Rio de Janeiro começam a ficar infestadas de fuzis? É nos anos 90. Em 89 acontece o quê? A queda do muro, o fim da Guerra Fria, né? O fim dos impérios coloniais, das guerras coloniais na África. As empresas de armas precisam continuar vendendo, precisam continuar fazendo guerra. A indústria armamentista fatura horrores, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, todos os anos. O mundo controla muito pouco as armas e munições, Siri. O Brasil é um dos grandes exportadores de armas e munições. Mas a gente tem controles pífios com relação a isso. Se você embarcar um navio carregado de armas aqui, você acusa o destino, né? Você manda o destino, mas se esse navio voltar no meio do caminho, ninguém controla isso. Você sabia? Ninguém controla. Se ele fizer meia volta e voltar. Então, os controles são pífios. Por isso que eu te digo, e para você fazer controles efetivos, você não pode envolver apenas o Ministério da Justiça. Você tem que envolver o Ministério da Justiça, você tem que envolver o Ministério das Relações Internacionais, você tem que fazer acordo com outros países. Você tem que levar a sério o controle de armas e munições no mundo. Para isso, você tem que ter disposição política para bater de frente com as grandes indústrias de armas. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um problema sério com eles, né? Porque as indústrias armamentistas americanas patrocinam tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano. Então, quem entrar, você vai ter um problema. Agora, se a gente quiser levar realmente segurança pública a sério, valorizar a vida na dimensão política que isso precisa ser feito, a gente tem que bater de frente com essas estruturas e com esses interesses econômicos, sim. E parar de ver a coisa apenas na superfície, né? Negócios, meu amigo. Tem pessoas negócio, que né? ficam milionárias com a guerra às drogas e você vê, a polícia vai e apreende fuzis, né? O traficante de armas ri, porque assim ele tem mais fuzil para vender. Com isso eu quero dizer que a polícia não tem que fazer operações? Não, a polícia tem que fazer operações, mas essas operações não podem ser de qualquer jeito. Essas operações têm que ser planejadas, elas têm que estar dentro de uma política pública de segurança maior, né, que impeça as armas de transitarem no território nacional com a facilidade com que hoje acontece, para que o serviço policial, Siri, tenha sentido, para que o policial não seja usado como uma peça descartável. Ah, não, a gente não fez nada para proibir que os fuzis circulassem, mas tem fuzil lá dentro da favela, vai lá buscar que é trabalho seu. Como é só trabalho do agente policial? É trabalho do ministro da Justiça, é trabalho do ministro das Relações Exteriores, para costurar isso com os grandes países que exportam armas de fogo, com os nossos vizinhos aqui. Isso tem que ser uma construção de Estado, de governo. Mas para isso tem que ter governo, né, Ciro? Para isso tem que ter governo. Olha aí, bicho, que aula, assim, que aula lúcida, lúcida. Eu só tenho que te agradecer. Deixa eu lhe falar uma questão, trazendo um pouquinho aqui para a Zona Oeste, porque eu sempre tenho essa pergunta sobre a Zona Oeste também, sair um pouco mais desse macro, que faz parte também, né? Enfim, mas colocar aqui que eu conversando com você, né? Sei que você ficou 10 anos aqui na Zona Oeste, né? Saindo. Eu amo a Zona Oeste. É isso que eu queria saber. A pergunta é o seguinte: nesses 10 anos, o que mais te marcou na Zona Oeste? Aqui no meu lugar, onde eu moro, Campo Grande. Tem alguma coisa que assim, você tirou daqui? Ah, eu tirei a amizade que eu tenho com as pessoas até hoje, o carinho com as pessoas daí.
essa atmosfera, esse clima que tem aí na Zona Oeste. Você sabe que eu entrei na Zona Oeste numa época em que o pessoal queria se constituir em município, né? Tinha um movimento de independência da Campo Grande, Santa Cruz, queriam ser independentes do restante. Eu cheguei numa época tão... É tudo tão maravilhoso em 1986, quando eu cheguei aí. Tinha uma efervescência política muito grande, né? Tava todo mundo descobrindo essa coisa de poder falar livremente, né? É claro, Campo Grande, Santa Cruz, Inhoaíba, Cosmos, era uma região muito diferente do que é hoje, né? E eu também assisti todo o impacto que a desindustrialização brasileira, que a crise da década perdida dos anos 80 produziu na região, né? Com a favelização, com o aumento da violência, e assisti isso com muita tristeza. Mas eu sou profundamente apaixonado por essas montanhas, por essas pessoas. Eu morei um tempo, inclusive, aí morei na Zona Oeste. E assim, eu tive uma experiência que me marcou muito na polícia na Zona Oeste, que foi a primeira vez que eu trabalhei com relações públicas. E o Coronel Cerqueira tinha uma visão de relações públicas que era um pouco diferente. Ele tinha uma visão assim, operacional do relações públicas, né? Ele sentia necessidade de que, através das relações públicas, ou da seção de relações públicas, a gente pudesse efetivamente aproximar a polícia da comunidade, da sociedade. E a gente fazia, inclusive, um trabalho muito bonito de prestação de contas. A gente discutia o policiamento com a comunidade. Foi uma experiência que durou muito pouco tempo. A polícia não entendeu aquela experiência. E o Coronel Cerqueira foi muito criticado por causa daquele tipo democrático de fazer polícia. Ele entendia que, é claro, a estratégia, né, o jeito técnico de fazer a gente colocava, mas isso tinha que ser uma construção, né? A sociedade tinha que compreender por que o policial estava num determinado horário, por que ia cobrar determinados documentos das pessoas, por que ia fazer uma operação de trânsito que deveria cobrar, o que poderia cobrar. A gente dizia para as pessoas isso. Olha, a polícia, se te abordar, ela tem que te pedir esse documento. Esse documento ela pode te pedir. Se ela te pedir carteira de trabalho ou qualquer outra coisa, ela não pode pedir isso, não. Tá? Ela pode pedir que você se identifique, mas se você não tiver um emprego, ela não pode te conduzir para a polícia, porque naquela época tinha esse negócio, né? Antes da Constituição de 88. Então o Coronel Cerqueira ele detestava esse tipo de prática, proibiu esse negócio. Então, o Relações Públicas, ele tinha isso para mim foi uma experiência humana e profissional que eu levei para o resto da minha vida. Essa coisa de prestar contas. Que a polícia, a autoridade, tem que prestar contas. E não é só a polícia, não. Qualquer um que tem autoridade tem que prestar contas para o povo. Porque a população, em última análise, o povo, em última análise, é quem tem autoridade, né? E todas são delegadas do povo. Então, essa coisa de você reunir numa escola ou no Teatro Arthur Azevedo a sociedade para prestar contas do que a polícia estava fazendo, né? Isso é uma experiência. Isso em 1986, cara. 1985. Hoje você não faz isso. Hoje é uma prática que você não faz. A gente fazia isso em 1986 em Campo Grande. A gente tinha uma proximidade com as escolas, com os alunos das escolas, que era uma coisa absolutamente apaixonante. Eu vou te dizer o sincero, eu sou uma pessoa muito triste, muito triste. Por mim mesmo, né? Eu sou triste, ontologicamente triste, vamos dizer assim. E às vezes, quando eu estou um pouco mais triste, porque o Brasil me entristece, essa que é a verdade, né? O país que eu gostaria de ter e não tenho, me causa uma grande tristeza. Quando um jeito que eu até hoje tenho de fugir das minhas tristezas constantes é me lembrar de Campo Grande, é me lembrar de Santa Cruz, me lembrar do meu tempo de tenente aí, cara. Em Paciência, cara, em Oaíba, Cosmos, Jardim Maravilha. Cara, eu fui feliz aí. E até hoje eu carrego essa felicidade comigo. Então eu devo isso à Zona Oeste. Eu não ser mais triste do que eu sou. Eu devo isso a vocês.
Que A legal, que nós, né? legal. Porque Pô, nós somos a nós nós, também. exatamente. Exatamente. Meu amigo, olha só, eu não estou nem acreditando. Eu fiz apenas, eu acho que 5 perguntas para você. São 10. E aí eu acabo de receber aqui da galera que vai me falando, faltam 3 minutos para a gente Ai, finalizar, porque falta 1 hora. Mas sabe qual é o legal? Coisa boa passa, parecendo que é isso, né? É a relatividade do tempo, como Einstein diz, né? É isso, assim, passou muito rápido. Graças a é. Deus. Deixa eu lhe falar para finalizar aqui. Me diga um livro, uma música ou uma série para você indicar para gente aqui. Ah, Os Sertões. Os Sertões. Os Sertões. Eu acho que a gente precisa ler Os Sertões para entender o Brasil. Esse livro, eu acho que é um grande acontecimento. Eu acho que o Brasil tem alguns momentos da vida nacional, Siri, que são épicos. Épicos. Guararapes, eu acho que é um momento épico. Guararapes é um momento épico. Eu acho que os Sertões, Canudos, é um momento épico. Eu acho que a campanha da legalidade foi outro momento épico da vida nacional. Mas assim, para a gente entender o Brasil, e entender o Brasil de hoje, esse país que ignora boa parte dele mesmo, esse país verticalizado e hierarquizado, entender por que certos estratos da nossa sociedade detestam o pobre. Né? A gente precisa ler esse livro. Tá. Esse livro é de uma atualidade impressionante. Então, eu diria que esse é o livro que eu gostaria de recomendar para as pessoas. E uma música assim que eu gosto muito é a abertura Egmont, de Ludwig von Beethoven. Aproveitando aí que nós estamos nos 250 anos de Beethoven. Né? Eu gosto muito da Legal. música do Beethoven, porque a música do Beethoven é uma música que engrandece, que enaltece o homem. Legal. Então, eu acho que a música do Beethoven me faz muito bem. E a abertura Egmont também, porque tem uma história envolvendo esse nobre, que eu não vou contar agora porque não dá tempo, mas um dia Só eu, faltam eu conto minutos. aqui. Um dia eu conto a Ó, história desse grande que foi imortalizado por essa música do Beethoven. deixa eu lhe falar. E aí é um pedido. Nós poderíamos voltar daqui a umas 2, 3 semanas com essa live? Porque tem Quando você muita coisa para quiser. ser falar. Pô, meu amigo, Quando muito você quiser, meu obrigado. amigo. Quando você Não, quiser. show de Desculpa bola. ter falado muito, é que tem coisas, Siri, que são, Não, 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 sabe, é são assim. necessário, é necessário, por favor. Por isso que eu quero que você volte aqui, porque nós temos aqui, ó, 1 minuto e 45 para terminar. Por isso estou fazendo esse pedido, esse apelo para você voltar aqui, porque eu acho que tem Feito. muita coisa para a gente falar ainda e 1 hora não deu, não deu. Eu tenho certeza que mais 1 hora não vai dar, mas é importante fazer mais uma live dessa. Ó, só para finalizar aqui, você, se puder, 40 segundinhos para você despedir para a galera aí que eu finalizo no final. Olha, pessoal, eu queria dizer que foi um prazer eu participar dessa live. É a primeira vez que eu faço isso. Eu não tenho muito esse hábito dessas mídias. Inclusive, eu andei apanhando muito por causa disso, por eu não ter. Eu fui vítima aí de algumas questões que eu não vou falar agora, mas da próxima vez a gente Na fala próxima sobre vez isso. fala. A gente fala. E eu apanhei muito, inclusive, por não ter muito o hábito de transitar nesse universo. Eu estou chegando nesse mundo agora. Eu espero que eu não tenha cansado vocês, mas dizer que foi um imenso prazer conversar com esse grande amigo, com esse grande camarada que é a Obrigado. Siri. Estou muito feliz de ter participado, tá? E Pô, desculpem se eu me alonguei demais, eu falei muito. alongou nada, foi maravilhoso. Olha só, gente. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a você, Ibis, assim, por ter dado essa aula aqui com uma lucidez e uma didática que, assim, mesmo quem estava aqui e não quis acreditar, problema, mexeu no coração dele ou dela que participou aqui. Muito obrigado mesmo. Então, já está confirmada aí a próxima. Vamos fechar o dia daqui umas 2, 3 semanas. E a vocês que participaram, muito obrigado. Nesse momento, a gente dá uma risada que o pessoal vai dar um print. Dá uma risada aí. Valeu, gente. Quem puder colocar na história de vocês, muito importante. Quem puder seguir o Ibis aí, me seguir, importante também pra gente. Um beijo. Quarta-feira estamos de volta, 9h20. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu. Pra vocês.